Boa noite para você que está em casa. Hoje estamos em plena quarta-feira gravando o nosso culto de sábado, nosso quarto culto dos jovens, né? Queria dar as boas-vindas. Eu sou péssimo nisso, como nós já sabemos, mas eu quero que você se sinta muito bem-vindo, que esse culto seja uma bênção para você, que você extraia o máximo que você puder, que isso aqui não seja apenas palavras jogadas ao vento. Aproveite o louvor, aproveite a pregação. E é isso que nós queremos para você. Vamos começar nosso culto orando. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Oh, Deus, porque Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, e isso nunca vai mudar. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque sabemos que mesmo em meio a essa crise, mesmo em meio a todas as dificuldades, Tu sempre estás conosco. Ó Deus, e é isso que nos conforta, é isso que nos traz alegria, Senhor. Ó Deus, que onde quer que vá esse vídeo, onde quer que vá esse culto, ó Deus, que a Tua palavra seja semeada nos corações, que as pessoas sintam a Tua presença e sintam quão bom Tu és. Porque Tu és um Deus bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, porque nós não merecemos nada do que Tu nos dá, mas mesmo assim, Tu nos dá, porque Tu és bom. Ó Deus, abençoa todo esse culto. E que em tudo isso Teu nome seja louvado, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, fica aí com o culto e é isso aí. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor a minha alma, alegrar-se no Senhor, a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos seu nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos seu nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos seu nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos seu nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso
para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer Jesus, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei seu amor pra sempre. Cantarei seu amor pra sempre. Cantarei seu amor pra sempre. Cantarei seu amor. Hoje minha oração é pra que eu tenha mais amor, como teu filho que naquela cruz me amou e só me amou. Hoje minha oração é que abençoe o meu irmão, pra viver a manifestação da tua glória e teu perdão. Só hoje minha oração não é pelas obras de tuas mãos, mas pelo teu amor que me alcançou, imenso amor que me salvou. Larararará, larararará, larararará. Hoje minha oração é pra que eu tenha mais amor, como teu filho que naquela cruz me amou e só me amou. Hoje minha oração é que abençoe o meu irmão, pra viver a manifestação da tua glória e teu perdão. Só hoje minha oração não é pelas obras de tuas mãos, mas pelo teu amor que me alcançou, imenso amor que me salvou. Eu sei que me escutas quando eu clamo.
chamo, sou teu filho, tu és meu amor. Bem sei que me amas como eu sou, mesmo eu sendo pecador. Ouve a minha oração. Eu sei que me escutas quando eu chamo, tu me ouves. Quando eu clamo, sou teu filho e tu és meu amor. Bem sei que me amas como eu sou, mesmo eu sendo pecador. Ouve a minha oração. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai, porque tu ouves nossa oração mesmo em meio ao nosso pecado, Pai. Ouves nossa oração mesmo quando nós mesmos não temos fé. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tu ouves a nossa oração, Senhor, mesmo quando nós não queremos que tu ouças. Mesmo quando oramos apenas para cumprir por tabela, mesmo quando oramos apenas por religiosidade, Senhor, tu tem tanta misericórdia conosco. Sabemos, ó Pai, que tu nos ouve. Sabemos que tu és fiel, ó Pai, para responder nossas orações. Sabemos também, ó Pai, que tu és fiel para fazer a tua vontade soberana. Porque, como diz a tua palavra, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Porque, como diz a tua palavra, os teus planos excedem os nossos. Porque, como diz a tua palavra, tu sabes o que nós não sabemos. Porque, como diz a tua palavra, teus planos são de paz. Por isso louvamos o teu nome, Senhor. Por isso cantamos isso. Por isso cantamos que sabemos, ó Pai, que tu estás conosco, que tu ouves quando nós te chamamos. Porque nós sabemos que tu és o nosso porto seguro. Porque nós sabemos, Senhor, que é dos montes que virá o nosso socorro, Pai. É por isso que te louvamos, Senhor. Eu sei que me escutas quando eu chamo, tu me ouves. Quando eu clamo, sou teu filho e tu és meu amor. Eu sei que me amas como eu sou, mesmo eu sendo pecador. Ouve a minha oração. Boa noite, graça e paz. Então, nessa noite eu queria compartilhar com vocês uma palavra, mas antes, queria fazer um aviso, galera. Hoje é terça-feira, nós estamos gravando, e se sábado, dia 20 de março, tu tá assistindo esse culto e o Jesus voltou antes, tu tá lascado. Então, só para te avisar. Amém? Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que a gente teve essa semana, Depois o Neide vai colocar ali uma imagem mais para o final, de algo que a gente vem construindo ao longo de muito tempo, e eu queria falar um pouquinho sobre como a gente vai construindo as coisas, e ao longo dessa construção, nós não temos a percepção do todo. Queria ler, então, Gênesis 1, de 8 a 10, que diz assim:
E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e manhã do dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas abaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Então, Gênesis, no início, ele fala da criação, e à medida que Deus vai fazendo, vai construindo, vai fazendo as coisas, ele usa muito esse termo, e viu que era bom. Ou seja, ele tinha uma ideia de como construir as coisas, como elas seriam, mas não tinha visto elas ainda como seriam. E quando ele vê a construção dele, ele diz, e viu que era bom. E eu queria falar um pouquinho, nessa noite, sobre uma obra de arte, que na verdade é só uma introdução, para a gente entender um pouquinho, né? Eu pesquisei um pouco sobre Da Vinci, e sobre o quadro, né, a obra mais famosa dele, que é a Mona Lisa, né? Então, tem vários fatores assim que trazem, né, o cenário, a questão, né, do fundo lá do quadro, que são duas paisagens, né, uma à direita mais alto e outra à esquerda mais baixo, um lugar e o lugar de conexão, né, desses dois lugares e atrás dela. O sorriso, né, enigmático, os olhos de Mona Lisa atraem suas respectivas paisagens. Esse jogo visual de atrações opostas se encontram no centro de Mona Lisa e faz com que o olho seja um ligeiro temor nos cantos da boca. E esse temor que dá a impressão de que ela está prestes a irromper num sorriso mais aberto. Então, tem as mangas, as curvas, né, o vestido dela. O vestido tem um complexo bordado de nós laçadas. Leonardo era fascinado por desenhos assim. E já foram alvos de muitas interpretações engenhosas. Se este desenho tem algum significado, ainda é um mistério. Portanto, combina bem com o espírito de Mona Lisa. Daí fala da paisagem de Rossói atrás, das colunas, das mãos dela, né? Um dos trunfos do quadro é o belíssimo formato das mãos. As mãos estão completamente relaxadas, acentuando assim uma suave majestade da figura representada. Mas na verdade, né, quem é Mona Lisa? E aí, o que quer dizer isso? Na verdade, o texto traz aqui, diz assim, quem é Gioconda? Sempre foi chamada de Mona Lisa, isto é, Madonna Lisa de Antônio Maria Gerandini, esposa do rico cidadão florentino Francesco del Giocondo, que em 1503 encomendou a Leonardo um retrato de sua jovem esposa, e o quadro também era chamado de La Gioconda. Não se sabe ao certo, porém, se o inquieto Leonardo chegou a terminar a encomenda. É provável que a pintura tenha começado como um retrato da esposa do nobre, mas acabou se tornando algo muito maior. A imagem da ideia de Leonardo fazia da beleza perfeita. Então, ele iniciou, né, fazendo um quadro a pedido de uma pessoa rica, de fazer um quadro da esposa dele. Mas, no meio do caminho, né, ele mudou o plano e foi desenhando, e fez, né, uma das obras de artes, né, que são mais admiradas em todo o tempo. Se a gente vê ali, nós estamos em 2021, falando dessa obra de arte, que foi, né, solicitada para fazer em 1503. Então, são mais de 700 anos. Quando Da Vinci começou a esboçar e fazer o quadro, com certeza ele não tinha noção de como seria o final. Ele tinha uma ideia, assim como Deus tinha uma ideia de como começou a formar o mundo. Mas ele não tinha visto a construção ainda. A cada coisa que ele constrói, que ele faz, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom, né?
E Da Vinci, ele fez um quadro e enquanto ele desenhava, ele não tinha noção daquilo que ele estava construindo, né? Mas o que isso tem a ver com o momento que nós vivemos essa semana e com o que eu gostaria de compartilhar com vocês, numa breve meditação, né, de 15, 20 minutos talvez, nessa noite. O que eu queria compartilhar com vocês é que a nossa vida, ela também é assim. Ela se compara a uma construção de uma obra de arte. Todo dia nós estamos, né, construindo algo. E esse algo que me trouxe muita alegria e muita realização nessa semana, eu pedi para o Neide colocar ali a imagem agora, né, ontem fez 1 ano, né, do batismo da Maria Isabel, né? Então a Bebel hoje ela está com 15 anos e isso traz à nossa memória muitas coisas. Quando a Angélica lá ainda em 2005, 2004, que a gente pretendia ter um filho, a gente teve dificuldade, né, para a Angélica engravidar, teve que suspender, teve que voltar a tomar a medicação porque tinha que fazer um tratamento, e todo esse tempo, tudo isso a tua memória, né, de quantas vezes nós tivemos que correr, quantas vezes nós choramos, né, como inexperientes, porque a Bebel tinha cólica, e tudo, quantas vezes nós falamos com elas, quantos conselhos nós damos, quantas vezes nós oramos por ela, né, e aí você chega nesse momento e você começa a ver assim, o fruto, né, daquilo que você vem construindo, né? Tem o Isaac, tem o Davi, tem toda uma construção desse tempo, né, que eu e a Angélica estamos juntos desde a minha conversão, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, aquilo que nós estamos construindo no dia a dia. Muitas vezes nós ficamos ansiosos porque a gente quer ver o final, né, da obra de arte, a gente quer ver o final do quadro, quer ver ele pronto. E nessa ansiedade de ver ele pronto, às vezes a gente perde tempo dos detalhes daquilo que nós estamos vivendo hoje. Na ansiedade de querer viver muito o futuro, muitas vezes nós perdemos a riqueza do nosso presente, né? E eu marquei aqui alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês, que eu entendo assim, que é o segredo para a gente poder viver o nosso momento hoje, confiando em Deus e construindo, né, algo que às vezes é muito maior do que nós, né? A gente vê às vezes alguns personagens bíblicos, né, que os filhos eles foram muito maiores, muito mais relevantes na história do que os pais, mas com certeza os pais tiveram um papel importante na formação do caráter e na criação e tudo isso dos filhos, né? Então, o que seriam esses pontos que eu queria compartilhar com vocês para a gente ter esse cuidado, né, de garantir que aquilo que Deus tem colocado na minha mão, eu vou construir e vou fazer conforme a vontade dEle, e de que no futuro eu vou poder olhar, né, o meu legado, olhar para trás e olhar o caminho que eu trilhei, o que eu construí, o que eu deixei ao longo desse caminho, e fazer assim, né, como Deus fez quando Ele estava construindo o mundo, dizer assim, e viu que era bom. Então, o primeiro ponto que eu vou deixar aqui para vocês, compartilhar com vocês, é fazer o melhor a cada dia. Eu acho que o grande vilão desse tempo que nós estamos vivendo, ele se chama ansiedade. Muitas vezes no intuito de querer ver ou querer resultado rápido, de querer ver as coisas rápido, a gente acaba atropelando o tempo e deixando de viver melhor o hoje, pensando que o amanhã vai ser melhor, ou se preocupando com coisas que nós não temos controle. O outro ponto que eu queria compartilhar é sermos pacientes. Pacientes, mas não conformados, né? Ser paciente é você esperar em Deus, você ter paciência para lidar com as coisas,
mesmo que você não se conforme com a tua condição, com a tua situação que está hoje, mas ter paciência, porque com o tempo as coisas vão acontecendo. O terceiro ponto é não tentar controlar o incontrolável. Acho que a pandemia ela nos trouxe, né, uma grande lição, e talvez para mim, uma das maiores lições da pandemia é nós temos a percepção que nós não temos controle de nada. E eu vejo muitas vezes pessoas, às vezes, sofrendo com isso, né? Porque, principalmente nós que somos pais, né? A gente quer ter, de certa forma, o controle da vida dos nossos filhos, com relação à segurança, com relação à saúde. E eu acho que a pandemia nos trouxe essa grande lição, né? Que na verdade nós não controlamos nada. Nós estávamos indo trabalhar, voltando para o trabalho, vindo no culto, participando do grupo caseiro. Nós estávamos envolvidos com várias atividades na nossa vida, achando que a nossa vida estava aqui, ó, na nossa mão. De repente vem um vírus e ele demonstra para nós que nós não temos controle de nada, nem sequer da nossa própria saúde e da nossa própria vida. O quarto ponto, e esse que é muito importante, é não negociar nem princípios, nem valores. Muitas vezes, para a gente criar um atalho daquele caminho que nós precisamos trilhar, a gente acaba cedendo em princípios e em valores. E eu acho que isso é quando nós chegarmos lá na frente e olharmos para trás e vermos que nós abrimos mão de coisas que nós não deveríamos, com certeza isso vai trazer sofrimento e arrependimento para nós. O quinto ponto, não andar e nem viver pelo que a gente vê ou pelo que a gente sente. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. A gente não deve andar por aquilo que a gente vê e por aquilo que a gente sente. E o último ponto é confiar nas promessas de Deus. E aí eu queria ler alguns versículos que estão lá em Josué, que contam a história de Caleb. E aí esses 6 pontos aqui a gente vai ver na vida desse cara. E ele diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos eu tinha, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia em meu coração. Quem conhece a Bíblia sabe que foram enviados alguns espias, e eles foram espiar a terra prometida, e alguns vieram desanimados, dizendo que não tinha condição, que haviam gigantes, que eram muitas pessoas e que eles não teriam sucesso. Apenas 2 homens falam que, né, tem a visão diferente, e um deles, né, é Caleb. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados. Então imagina o seguinte, esse cara recebe uma promessa de Moisés: a terra vai ser tua, aquilo que tu pisou é tua herança. E por 45 anos ele vive e ele mantém a chama dessa promessa acesa no nosso coração. E aí eu quero que tu reflita um pouquinho. Quantos de nós temos essa capacidade de fazer isso? Sermos pacientes e esperar em Deus. Ele não se conformava com a situação que ele estava. Ele cria naquela promessa e ele vai dizer aqui no texto que ele está tão forte e
tão disposto a ir para a guerra como ele estava há 45 anos. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda em deserto, e agora eis que hoje, com 85 anos, e ainda hoje, estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que eles estavam ali, os anaquins, os grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse? E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Então a gente vê aqui, né, a história de Calebe, de um cara que soube esperar, ser paciente, que não viveu pelo aquilo que ele estava vendo ou pelo que ele sentia, que não negociou os seus princípios, os seus valores, né, e que soube confiar nas promessas de Deus. E aí, mais adiante, lá no capítulo 15, no versículo 14 e 15, vai dizer assim: e Calebe expulsou de Hebrom os 3 anaquins, Sesai, Amã e Talmai, descendentes de Enaque, e dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Kiriat-Sefer. Ou seja, o que ele fez? Ele aguarda o cumprimento de uma promessa, mas ele não se conformou com aquilo somente com aquela terra. Ele progride, ele avança, porque ele quer conquistar, ele quer crescer. E é essa palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, para que a gente tenha no dia a dia essa percepção, porque muitas vezes nós ficamos distraídos. A rotina do dia a dia, o trabalho, a faculdade, escola, as amizades, família, e várias outras coisas que são lícitas, que são legítimas da gente se preocupar, da gente cuidar, mas que às vezes acabam roubando a nossa atenção para aquilo que nós estamos construindo no nosso dia a dia, aquilo que nós estamos deixando de legado, a obra de arte que nós estamos desenhando e que a cada dia a gente vai lá e dá umas pinceladinhas, né? Então, o que eu queria compartilhar com vocês nesta noite era a gente ter essa percepção, calmar um pouco, ter um pouco mais de paciência, olhar um pouco mais os detalhes do dia a dia, valorizar as pequenas coisas que às vezes a gente passa desapercebido, né? Então, um tempo que eu poderia ter com meus filhos, um tempo que eu poderia ter com a minha família, com a minha esposa, eu fico pensando lá, daqui 2, 3, 4 meses, né? Como é que cor vai ser o quadro que eu vou pintar, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, e eu fico enredado com tantas coisas futuras e acabo fazendo o hoje com uma má qualidade ou não prestando atenção nos detalhes. E essa palavra, como a gente tem um tempo mais reduzido, essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, e para encerrar eu queria fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos pela oportunidade que tu nos dá dia a dia, de andar nos teus caminhos, de construir um relacionamento de cada vez mais profundidade e intimidade contigo, de cada dia construir um legado, para que daqui a um tempo a gente possa olhar para trás e ver tudo aquilo que a gente tem construído com as nossas vidas, com o nosso caminhar contigo, que nós possamos ter essa paciência de esperar em Ti, mas ao mesmo tempo não nos acomodarmos, não nos acovardarmos, mas nos inconformarmos
com a injustiça, com a corrupção, com todas essas coisas erradas que nós vemos à nossa volta. Que a gente não venha andar pelo que nós sentimos, pelo que nós vemos, porque muitas vezes o que a gente vê, Senhor, nos entristece, nos desanima, nos faz querer desistir, mas que nós, Senhor, venhamos andar com o nosso coração em Ti, firmes na Tua promessa, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas, crendo na Tua soberania, vivendo a Tua palavra, vivendo o Teu reino, manifestando a Tua graça na vida das pessoas que estão ao nosso redor e também aquelas pessoas que não Te conhecem, Senhor. Senhor, nós Te louvamos por essa oportunidade que Tu tem nos dado, Senhor, de muitas vezes alcançar pessoas que ainda não Te conhecem através do culto online, Senhor. Que Tu possa falar ao coração dessas pessoas que estão assistindo, que Teu Espírito Santo possa tocar no coração delas, Pai, que elas possam compreender, Pai, que Tu és suficiente, que Tu traz paz, que Tu nos enche de alegria, nos enche de prazer, nos enche de gozo, Senhor, e que Tu, Senhor, nos faz completo, que há plenitude no Teu Espírito, que há plenitude na Tua presença, Senhor, que essas pessoas possam sentir isso, que elas possam ver isso, que elas possam ter o seu coração atraído para Ti, Senhor, e querer andar contigo, se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e, Senhor, se entregarem a vida delas a Ti, Senhor. Nós Te louvamos por essa oportunidade, Te louvamos pela liderança da igreja, Te louvamos pela disposição dos irmãos, Senhor, de estarem aqui sempre para servir, para gravar, para editar. Quantas coisas eles poderiam estar fazendo, Senhor, mas eles estão aqui Te servindo, Senhor. Nós queremos honrar a vida deles nessa noite, Te louvamos pela vida deles, Senhor. Com certeza eles também têm dificuldade, com certeza eles também estão em luta, Senhor. Por isso pedimos que Tu abençoe a vida deles, Senhor. Abençoa a liderança da igreja, o pastor, Senhor, e todos os nossos irmãos, Senhor. E que em breve, Senhor, a gente possa estar aqui reunidos, Senhor. Que nós possamos estar Te cultuando juntos, Te louvando e Te adorando. Isso é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.